Antes de orarmos, vamos tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. Quero caminhar com você por Hebreus 11. Se você já se sentiu incerto, sobrecarregado ou questionou se sua fé realmente importa, esse capítulo é para você. Pessoalmente, gosto de chamá-lo de o capítulo da fé, porque em seus versículos vemos um poderoso testemunho vivo do que realmente significa crer em Deus, mesmo quando nada ao nosso redor faz sentido. Vamos começar com Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse único versículo nos dá uma definição profunda de fé. Ele nos mostra que fé não é apenas pensamento positivo ou esperança vaga de que tudo dará certo. Não. A fé tem substância. A fé tem peso, tem força. É o alicerce onde nos firmamos quando tudo ao redor está abalado. A fé é a confiança que mantemos quando a resposta ainda não chegou, quando a cura ainda não veio, quando as portas ainda parecem fechadas. Fé é a declaração ousada. Deus continua sendo bom e ainda está agindo, mesmo quando eu não consigo ver com meus olhos. Pense nisso. Fé é a evidência do que ainda não vemos. É como se guardássemos no coração um recibo divino de uma promessa que ainda não foi entregue, mas sabemos que está a caminho, porque aquele que prometeu é fiel. A fé pode ser vista nos momentos silenciosos da vida de um crente. Momentos que para o mundo podem parecer comuns, mas aos olhos de Deus são extraordinários. Fé se parece com uma mulher que acabou de receber uma ordem de despejo. O futuro é incerto. A conta bancária está vazia. As contas estão se acumulando. E ainda assim, no meio da noite, ela se ajoelha, levanta as mãos e louva a Deus. Não porque tudo está bem, mas porque ela crê que Deus abrirá um caminho. Isso é fé. Fé se parece com um homem que ouviu inúmeras vezes que não é qualificado, não tem estudo suficiente, não é capacitado o bastante para abrir um negócio ou iniciar um ministério. E ainda assim, com as mãos trêmulas e o coração confiando, ele avança, porque sua fé no chamado de Deus é maior que as vozes da dúvida. Isso é fé. O que mais Hebreus 11 nos ensina sobre a fé? Vamos continuar com os versículos 5 a 11. Foi pela fé que Enoque agradou a Deus. Ele andou com Deus tão intimamente que foi levado, sem experimentar a morte. Isso mostra o quão poderoso pode ser viver pela fé. E então, lemos uma declaração ousada. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Não é difícil, não é improvável, é impossível. Por quê? Porque fé é a postura do nosso coração que diz: Deus, eu creio que Tu existes. E não só creio que és real, eu creio que Te importas comigo, que me vês, que recompensas aqueles que Te buscam de todo o coração. Fé não é ter todas as respostas, é confiar naquele que tem. Noé nunca havia visto uma enchente. Alguns estudiosos dizem até que talvez nunca tivesse chovido sobre a terra antes. Mas quando Deus mandou construir a arca, ele obedeceu. Ele arriscou ser zombado, foi ridicularizado, mas obedeceu porque confiou mais no alerta de Deus do que na opinião das pessoas. E sua obediência salvou sua família. Abraão foi chamado para deixar tudo o que conhecia: sua casa, parentes, zona de conforto. E ele obedeceu, mesmo sem saber para onde estava indo. Ele confiou na voz que o chamou. Isso é fé. Sara era idosa, já tinha passado da idade natural para ter filhos. E ainda assim, ela recebeu força para conceber. Por quê? Porque ela considerou Deus fiel. Ela olhou para suas limitações, seu corpo envelhecido, e ainda escolheu acreditar que a promessa de Deus era maior do que sua condição. Então, eu te pergunto hoje, o que você tem feito pela fé? Quais passos você está dando porque confia naquele que falou ao seu coração? Qual é a sua história de fé? Todo crente precisa ter uma. Todo verdadeiro caminhar com Deus inclui momentos em que tivemos que seguir sem um mapa visível, confiando mais em Deus do que nas circunstâncias.
Talvez seja uma fase onde você está sendo fiel nos dízimos, mesmo com as finanças apertadas. Talvez esteja orando por um filho que se afastou de Deus. Talvez esteja se mantendo firme na pureza num mundo que zomba da santidade. Talvez esteja escrevendo um livro, tentando um emprego, começando um ministério sem saber se alguém vai notar ou apoiar. Fé nem sempre é barulhenta. Às vezes, ela se parece com constância silenciosa. Às vezes, é confiar em Deus no meio de uma doença crônica. É continuar servindo mesmo quando você se sente invisível. A fé pode não trazer resultados imediatos, mas sempre atrai a atenção de Deus. Hebreus 11 não é só uma lista de heróis bíblicos, é um modelo de como devemos viver hoje. E lembre-se, fé não é só para receber milagres. Ela também é para resistir durante as provações. A mesma fé que crê no impossível também se agarra a Deus quando o milagre ainda não veio. Você não precisa ter uma fé perfeita, só precisa ter um coração disposto. Deus honra a fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele honra as orações quebradas e cheias de lágrimas. Honra aquele que sussurra: "Eu confio em ti", mesmo com os lábios trêmulos. Hoje, que sua fé cresça, que sua confiança em Deus se aprofunde e que sua história de fé inspire alguém a também crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé, montanhas se movem, correntes se quebram e o impossível se torna possível. Permaneça firme. Continue crendo. Sua fé não é em vão. Agora, vamos tirar um momento para orar juntos. Senhor Jesus, venho diante de Ti mais uma vez, humilde e grato. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Sara, o Deus de Noé, e Tu és o meu Deus também. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu és o Deus que fala as coisas à existência mesmo antes que elas se manifestem. E Tu és o Deus que ainda honra a fé. Tu disseste na Tua palavra que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E, Senhor, eu confesso, nem sempre é fácil viver pela fé. Há dias em que meus olhos querem me guiar mais do que o Teu Espírito. Dias em que as tempestades são barulhentas e o silêncio parece durar demais. Mas Te agradeço porque fé não é sobre o que eu vejo, é sobre em quem eu creio. Então hoje, Senhor, eu escolho crer. Eu creio que mesmo quando não entendo o caminho à frente, Tu ainda estás me guiando. Eu creio que mesmo quando sinto que estou andando por um deserto, Tu ainda és a nuvem durante o dia e o fogo durante a noite. Eu creio que mesmo quando a promessa parece demorada, como foi com Sara, Tu ainda és o Deus das promessas, e Tu nunca te atrasas. Espírito Santo, ajuda-me a andar como aqueles que vieram antes de mim, aqueles cujos nomes estão escritos no capítulo da fé. Como Enoque, ajuda-me a andar tão intimamente contigo que minha vida se torne um testemunho agradável ao céu. Como Noé, ajuda-me a construir mesmo quando não vejo a chuva. Ajuda-me a obedecer mesmo quando os outros zombam de mim, porque confio mais no que Tu disseste do que nas opiniões ao meu redor. Como Abraão, ajuda-me a ir quando Tu disseres vá, mesmo sem saber o destino. Ensina-me a confiar mais no chamado do que no mapa. Como Sara, fortalece-me para crer que nunca é tarde demais para a promessa. Mesmo quando tudo ao meu redor diz que é impossível, ajuda-me a Te considerar fiel, porque Tu és. Senhor, eu não quero uma fé rasa, que só funciona quando a vida é fácil. Eu quero uma fé que permanece firme. Eu quero uma fé que fica de pé na tempestade e se ajoelha em adoração quando tudo está calmo. Senhor, aumenta a minha fé, que ela não se baseie em emoções ou conforto, mas sim em convicção e entrega. Que ela não esteja enraizada no que Tu fazes por mim, mas em quem Tu és. E que a minha fé gere frutos. Que ela produza obediência, e não só empolgação. Que leve à ação, não apenas à inspiração. Que dê origem ao amor, à humildade e à coragem. Tu disseste em Mateus 21, 21, 22
que se eu tiver fé e não duvidar, até montanhas se moverão. Então eu falo com as montanhas da minha vida, montanhas de medo, de insegurança, de enfermidade, de escassez financeira, de sequidão espiritual, e eu digo: sejam removidas em nome de Jesus. Senhor, eu confio que Tu estás agindo, mesmo quando ainda não vejo os resultados. Eu creio que mesmo na minha fraqueza, Tu és forte. Mesmo quando o mundo diz que é o fim, Tu dizes: ainda estou escrevendo a sua história. Tu és o Deus que fala aos ossos secos e os traz de volta à vida. Tu és o Deus que abre mares com uma palavra, que anda sobre as águas, que acalma a tempestade com um sussurro. Eu confio que Tu podes fazer o mesmo na minha vida. Deus, que a minha fé se torne um lugar onde Tu habitas. Que o meu coração seja um solo fértil onde Tua palavra possa crescer. Que meus dias sejam cheios de pequenos atos silenciosos de confiança. Momentos em que escolho crer, escolho louvar, escolho obedecer, mesmo quando nada muda imediatamente. Que o meu lar seja um lugar de fé. Um lugar onde as crianças aprendem a orar, onde reina a paz e onde Tuas promessas são declaradas em cada batente, em cada cômodo. Senhor Jesus, eu sei que tempestades virão. Eu sei que haverá provações, dificuldades e momentos de dor. Mas também sei que Tu és maior do que a tempestade. Tu és o mesmo Deus que disse em Isaías 41:10. Não temas, pois eu estou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei e te sustentarei com a minha mão direita fiel. Então eu me firmo nessa promessa, Senhor. Agarro-me a ela quando os ventos sopram. Seguro-a com força quando a noite é longa. Confio que Tu estás me sustentando, mesmo quando me sinto caindo. Creio que estás me fortalecendo, mesmo quando me sinto fraco. Creio que Tu ainda estás agindo, mesmo quando não vejo. E Pai, eu te peço coragem. Coragem para continuar andando pela fé quando o caminho parecer confuso. Coragem para continuar construindo, orando, amando, semeando, mesmo quando a colheita ainda não chegou. Dá-me perseverança, Senhor. Dá-me constância. Faz de mim alguém que não desiste com facilidade. Alguém enraizado como a árvore de Jeremias 17, cujas raízes vão fundo no rio do Teu Espírito, cujas folhas permanecem verdes mesmo na seca, que nunca deixa de dar fruto, mesmo nas estações difíceis. Senhor Jesus, obrigado porque Tu nunca abandonas quem caminha pela fé. Obrigado porque Tu honras aqueles que confiam em Ti. Tu disseste que sem fé é impossível Te agradar, mas que aqueles que Te buscam com diligência serão recompensados. Então eu Te busco, Senhor. Busco Tua presença mais do que respostas. Busco Teu rosto mais do que soluções. Busco Tua vontade acima da minha. Que a minha vida seja um testemunho vivo de fé, para que outros olhem para a minha história e digam: aquilo foi Deus. Que vejam o Teu poder, a Tua graça e a Tua bondade através da minha caminhada de fé. Obrigado, Senhor, por seres tão paciente comigo enquanto aprendo a andar pela fé. Obrigado por me amparar quando eu caio. Obrigado por me fortalecer quando estou fraco. Obrigado por me cercar com Tua palavra, Teu Espírito e Tuas promessas. Eu Te bendigo, Jesus. Eu Te honro. Eu Te amo. E mais uma vez, eu Te entrego tudo o que sou. Deito aos Teus pés e Te agradeço por ouvir a minha oração, em nome poderoso, precioso e fiel de Jesus Cristo. Amém. Se esta oração abençoou você, escreva a palavra Amém na seção de comentários abaixo. Eu declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre você, em nome de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho. Você pode fazer isso compartilhando o vídeo com um amigo ou membro da família e clicando no botão de curtir. Lembre-se também de se inscrever em nosso canal Graça e Propósito para mais vídeos que abençoarão seu coração e elevarão seu espírito. Agradecemos todo o seu apoio. Você é abençoado para ser uma bênção.
Sinta-se à vontade para deixar seus pedidos de oração na seção de comentários, para que possamos apresentá-los diante de Deus para suas bênçãos e vitória, e para que outros irmãos na fé, aqui no YouTube e em todo o mundo, possam se unir a nós e começar a orar por você agora mesmo. Permaneça firme na fé conosco enquanto oramos. A Deus seja toda a glória. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.